Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Semana da Renda Recorrente. Nesse evento daqui, vamos fazer uma aula completa, um mini curso sobre como que você pode gerar renda recorrente sem precisar de muito dinheiro, independente do cenário do mercado, com um mercado que menos de 1% do investidor pessoa física sequer usa, embora seja muito utilizado nos Estados Unidos por grandes investidores como Warren Buffett, o Barsi. Temos grandes fundos de investimentos também que usam esse mercado, e eu vou mostrar como você pode gerar uma renda 4 vezes ou mais que os próprios dividendos com opções. Como usar as movimentações do mercado para ganhar ainda mais dinheiro ou até mesmo proteger a sua carteira. Então, isso que vamos falar aqui no nosso evento, a Semana da Renda Recorrente. E parabéns por estar aqui participando, por querer aprender um pouco mais e principalmente querer mudar talvez a sua situação, a sua vida financeira. Antes de mais nada, eu queria falar aqui basicamente para quem é esse tipo de evento. Tá? Eu acredito que existem 3 tipos de pessoas no mundo, né? A gente poderia resumir aí dessa forma. Primeiro tipo de pessoa é que basicamente não consegue terminar as coisas. Então, começa a ler um livro, não termina, começa a fazer um curso, não termina, então nunca consegue terminar e muito menos aplicar nada. Tá? O segundo tipo de pessoa é que de fato estuda tudo, consome tudo, lê todos os livros, faz todos os cursos, mas também não aplica nada, não executa nada. E eu preciso te falar que normalmente essas pessoas, elas culpam o exterior, né? Sempre terceirizando a culpa. Então, é o governo que está ruim, é alguma condição que está ruim, e elas nunca tomam as rédeas da própria vida, as próprias decisões, e nunca aproveitam os cenários e as condições para executar e fazer as coisas acontecerem. Agora temos o terceiro grupo de pessoa que eu chamo são os estrategistas. Bom, os estrategistas, eles estudam, mas não só isso, eles aplicam aquilo que eles estudam. E eles entendem, obviamente, o risco que cada ação tem. Então, se eu tomo a decisão de, por exemplo, pedir a demissão de um emprego para tentar empreender, eu sei o que pode acontecer de ruim, eu assumo essa condição de que isso de fato possa acontecer e, obviamente, vou traçar um plano B para caso isso aconteça. Então, é conviver justamente com essas possibilidades. E claro, tem coisas que estamos sob controle e tem coisas que não estão sob nosso controle. Então, o estrategista, de fato, ele tenta domar essas coisas que estão sob seu controle e ver oportunidades que vão surgindo independente dos cenários ruins. Tá? Agora, o estrategista, ele vai representar poucas pessoas aí da população. São as pessoas que de fato transformam as suas vidas e transformam as vidas dos seus próximos, né? As vidas de outras pessoas. São os grandes transformadores no mundo. E aqui, obviamente, sei que vai ter muitas pessoas que nem vão terminar o nosso evento, a Semana da Renda Recorrente. Tem gente que vai simplesmente consumir tudo, anotar tudo e no dia seguinte, vida normal. Mas eu sei que há poucas pessoas que vão de fato consumir isso aqui e colocar em prática. E de fato esse evento é para essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, coloca aqui embaixo, já nos comentários, uma hashtag serei estrategista. Eu quero ver todos que estão comprometidos de fato, entender, estudar e colocar isso daqui em prática. Eu vou trazer um conteúdo completamente prático para que você possa sair daqui e já colocar em prática, obviamente, no mercado. Então, seja bem-vindo, estrategista, e eu quero que você tire o máximo proveito disso daqui. Então, já pega um papel, caneta, já tira tudo que está a seu redor, que possa tirar a sua atenção e vamos lá. Bom, eu basicamente comecei no mercado financeiro querendo liberdade, né? Então, tinha meu emprego, ganhava pouco, consertava computador ali para fazer alguns bicos, e em alguns eventos, algumas feiras, finais de semana ali, também acabava sendo vendedor, né, para tentar fazer uma graninha. E eu queria ter liberdade. Eu vi no mercado financeiro essa possibilidade que eu tinha de ganhar dinheiro, independente de eu ter um chefe, né, ou não. Na verdade, nem era o meu sonho ser um profissional do mercado financeiro. Queria apenas investir, ter uma fonte de renda e construir a minha liberdade. Acontece que entrei no mercado, fui, como a maioria das pessoas, né, tentando
ganhar com as movimentações de alta do mercado, tentando comprar aquelas grandes promessas, e acaba que no final das contas naquele momento eu perdi todo o meu dinheiro, inclusive tinha pegado dinheiro emprestado e quebrei, né? Então eu não tinha dinheiro, já naquele momento comecei a trabalhar na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, morava em Natal naquela época, e aí eu comecei a juntar dinheiro. Eu falei, pô, não quero saber disso daqui, de especulação, vou juntando dinheiro, vou investir em boas empresas, por bons preços, e vou construindo aí, tentando construir tudo de novo, né? Eu tinha o meu sonho ali de ser professor universitário, fazer ciências da computação na UFRN na época, e aí comecei, né, aos poucos reconstruir meu patrimônio, comprando ali Tesouro Selic, algumas empresas boas que julgavam que estavam por bons preços, e aí naquele momento eu tive uma ideia. Quando eu entrei no mercado, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o dinheiro que eu tinha, coloquei ali para risco e aquele dinheiro foi se deteriorando. E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, pô, e se eu colocar nesses ativos de boas empresas que pagam dividendos, títulos públicos, etc., essas empresas vão me gerar uma renda, um fluxo de caixa, e aí sim eu vou pegar esse fluxo de caixa e colocar para risco. Eu vou arriscar no mercado. Bom, ali naquela época, quando eu perdi o dinheiro, né, em meados de 2012, eu conheci o mercado de opções. E eu vi que no mercado de opções tinham inúmeras possibilidades. Inclusive, eu consegui arriscar pouco e tentar pegar grandes movimentações exponenciais. Só que, obviamente, eu não queria perder tudo de novo, perder o meu capital ali todo de novo. Então eu falei, caramba, vou pegar esse fluxo de caixa que esses ativos estão dando, essa renda passiva, e o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou colocar esse dinheiro aí para risco. E aí, para mim, a primeira grande virada foi quando eu peguei 1.700%, uma opção de Petrobras, e, cara, aquilo me brilhou os olhos, porque se eu tivesse perdido dinheiro numa operação especulativa dessa, meu capital continuaria intacto, continuaria gerando renda através daqueles meus ativos, e eu consegui, através das opções, dar essas pequenas pancadas. E aí eu comecei a aprofundar os estudos ali no mercado de opções. E aí uma grande descoberta que eu tive, já naquela época, que eu vi que os americanos utilizavam muito o mercado de opções e eles usavam principalmente estratégias para gerar renda. Então o que eu fazia com as ações, o que eu estava fazendo com as ações, eu conseguia fazer com opções, inclusive com taxas que eram muito melhores, né? Algum tempo atrás eu fiz um podcast falando com a Louise Barsi, e ela falando que justamente usou opções na carteira do Barsi para gerar dividendos com opções, que gerou uma renda, obviamente, sobre um volume financeiro gigantesco de mais 10%. Né? E o que eu comecei a fazer? Justamente isso, trabalhar com estratégias que tinham risco baixo para gerar renda, e aí através desse fluxo de caixa eu começava a colocar no risco. E aquilo para mim foi uma virada de chave. E quando a gente tem uma virada de chave, quando aprendemos algo novo, eu pelo menos sou assim, eu quero sair contando para todo mundo, para os amigos, para a família. Nesse caso, eu estava no mercado, então eu comecei naquela época já a gravar vídeos, e assim, uma coisa que eu nem esperava acabou tomando uma proporção muito grande, porque eu comecei a ganhar relevância no mercado. Então, passei pelas grandes corretoras no mercado brasileiro, né, fui chamado para rico, já naquela época de 2013, fui chamado para trabalhar na corretora Rico. Em 2017, eu fui chamado para vir para São Paulo para ser analista sênior na XP, e aí minha carreira começou a deslanchar, e obviamente uma carreira que eu nem imaginava que iria acontecer, né, que era uma carreira no mercado financeiro. Então as coisas acontecem na nossa vida, principalmente quando fazemos por amor e quando causamos transformação na vida das pessoas. E aí, já dentro da XP, eu comecei a fazer algumas mentorias com alguns clientes, né, e eu tinha que trazer, obviamente, aquela questão, aquele ponto, o que eu estava fazendo para mim, ou o que eu fiz para mim com o mercado de opções para essas pessoas, de forma sistemática, um sistema que qualquer pessoa pudesse replicar, de tal forma que teriam resultados, correndo baixo risco
e tendo uma rentabilidade muito e muito acima da média. E aí, em meados de 2009, já com alguns mentorados, já com o sistema todo estruturado, eu pedi demissão da XP para abrir a minha empresa, que agora virou a Invios Research. A gente conseguiu ir crescendo, transformando mais vidas, com mais de 15 mil clientes, e estamos nesse processo porque acreditamos que se a nossa transformação, a transformação da nossa vida, acontece quando transformamos as vidas de outras pessoas. E aí foi isso que aconteceu, né? Inclusive, a gente tem diversas mensagens, né, das pessoas executando essas estratégias, né? O colega pegou ali numa operação quase 300%, que vamos falar mais para frente como são essas estratégias de ganhos exponenciais. O Vinícius pegou 15,85% e uma estratégia também um pouco mais agressiva de renda, que deu 15,85%. O Márcio, que estava gerando mais de 32 mil reais por mês, usando os dividendos, as estratégias de renda com opções, tá? Então, o Douglas, né, que teve a visão de mercado dele completamente modificada e depois que me conheceu, né, falou que fiz com que ele ganhasse muita grana. E no ano de 2022, quando inauguramos o nosso escritório aqui da Invios, eu tive a felicidade de receber alguns clientes aqui que estavam vivendo do mercado financeiro. Então, aquilo foi uma alegria enorme, de pessoas que tinham conseguido até mesmo sair do trabalho delas, operar opções, gerando renda no mercado financeiro, ganhando mais do que ganhavam antes no trabalho delas. Então, essa é uma felicidade enorme aí que eu particularmente gosto de compartilhar, porque você pode chegar a isso também. Obviamente é um processo de desenvolvimento e, como eu falei, você precisa ser um estrategista, você vê esse conteúdo aqui e aplicar. Então, eu entendi que, primeiro, obviamente, nosso trabalho gira em torno do mercado de opções, que é justamente o mercado que os grandes investidores usam, mas que está acessível a qualquer pessoa e que menos de 1% da pessoa física, do investidor pessoa física, sequer conhece, porque ele não é muito difundido aqui no Brasil, né? Então, eu fui um dos primeiros aí a falar sobre o mercado de opções na internet, né? Então, basicamente, para montarmos uma estrutura geradora de renda e todo esse framework que eu trouxe para os clientes, a gente girava basicamente em cima de 3 passos. Primeiro é estruturar o sistema diamante, que foi o sistema que eu criei para que as pessoas pudessem gerar renda recorrente, para que a gente pudesse gerar renda recorrente com opções, com baixo risco, mas aumentando o nosso retorno e criando um fluxo contínuo de geração de renda. No segundo passo é montar uma estratégia base para gerar renda recorrente, que vou mostrar também todos os passos aqui para vocês. E o terceiro passo é pegar ganhos exponenciais com risco zero sobre o capital principal, ou seja, qual estratégia e como é que você vai utilizar o fluxo de caixa que você gerou ou que você vai gerar para aumentar a rentabilidade que você está pegando no mês, tá? A renda que você está recebendo. Então, na nossa primeira aula aqui, vamos falar sobre a estrutura do sistema diamante. E o sistema diamante, estruturar o sistema diamante é importantíssimo porque ele vai ser a sua base no mercado para que você consiga ter ganhos exponenciais, gerar renda recorrente, trabalhando com baixo risco. Então, esse é o mais importante e a visão do sistema diamante ela é imprescindível para que você consiga ter resultados reais e para que você consiga, de fato, trabalhar no mercado de maneira segura e rentável. Então, vamos lá. O sistema diamante, ele consiste basicamente usando 3 pontas de estratégias no mercado financeiro. Então a gente trabalha com as estratégias de renda, são estratégias que vão dar um fluxo financeiro recorrente, consistente, e isso daqui, essas estratégias de renda são a base do sistema diamante. Por quê? Porque é ela que mantém o risco baixo da sua carteira.
Essa estratégia que mantém uma baixa probabilidade de que você eventualmente tenha uma perda permanente. E essa estratégia vai financiar as estratégias que são mais agressivas, que são as estratégias direcionais e as estratégias de volatilidade. Um grande ponto aqui nas estratégias de renda é que aqui trabalhamos com uma baixa probabilidade de perda permanente. E eu vou falar um pouco disso, né, sobre o que é risco e para que você consiga entender e para que você consiga ter essa base, pelo menos nos seus investimentos, que vai servir mesmo que você coloque no mercado de opções ou em qualquer outro mercado. Tá? As estratégias direcionais são estratégias que dão ganhos exponenciais, onde ganhamos com a movimentação de alta do mercado, com a movimentação de baixa, servem para proteger a carteira e principalmente para aumentar a renda que recebemos aqui nessas estruturas de base, nas estratégias de renda, que são as estratégias de base. Tá? As estratégias de volatilidade podemos ganhar aqui de duas formas, ou com o mercado parado. Então, na maior parte do tempo, de fato, o mercado está parado, ele está oscilando ali entre uma faixa de preço, só que normalmente ele está parado. Os movimentos de tendência, eles acontecem por curtos espaços de tempo, que vamos aproveitar aqui também nas estratégias direcionais. Mas nas estratégias de volatilidade conseguimos ganhar com essa movimentação, onde o mercado está lateral. Da mesma forma, conseguimos montar estratégias para ganhar com efeitos, com notícias. Como assim? Sai um balanço de uma empresa, o mercado sobe muito ou cai muito. Você consegue trabalhar também para ganhar quando o mercado está atuando com alta volatilidade. Um exemplo bem interessante que eu vou mostrar para vocês depois, mais para frente, é o exemplo do Eric, que ele pegou mais de 12.000% em uma estratégia de volatilidade que a gente montou no sistema diamante. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade, só que aqui nesta linha são estratégias que são especulativas, onde se tem um risco maior. Tá? Então, por isso que usamos essa base aqui para financiar essas estratégias, porque se elas derem errado, nosso capital continua intacto, continua gerando renda e não matamos a nossa vaca leiteira, que esse é o ponto mais importante. Obviamente, nas estratégias direcionais de volatilidade, elas servem também para proteger uma carteira. Então, muitas vezes você comprou um ativo que seja por R$30, só que esse ativo vai gerando renda, vamos aplicando em estratégias direcionais e de volatilidade e o preço médio desse ativo pode ir baixando. Então, você acaba ficando com uma carteira que tem um risco muito menor, uma volatilidade muito menor e uma rentabilidade de longo prazo muito maior também. Agora aqui, um grande ponto que a gente tem que falar é o que é risco, né? Porque eu falei que na base do sistema diamante temos as estratégias que têm baixo risco, uma baixa probabilidade de perda permanente. E quando eu entrei no mercado, eu via muito se falar que o risco era determinado pela volatilidade. Ou seja, se um ativo oscila muito, ele tem um risco maior do que outro que oscila pouco. Isso tem uma parte ou um quê de verdade, tá? Só que eu percebi que, por exemplo, empresas que estavam próximas de decretar falência tinham uma volatilidade muito menor do que empresas mais sólidas, que seja uma Petrobras, uma Vale, uma CSN, tá? Um Banco do Brasil, um Banco Itaú. Então, eu comecei a ver principalmente uma teoria do Value Investing, onde Howard Marks, que é um dos principais representantes aí do Value Investing, ele fala, normalmente a volatilidade é uma medida de risco porque é algo que pode e que é quantificado, você consegue medir e dar um número de volatilidade. Então, de certa forma, você conseguiria quantificar o risco. Mas, na verdade, quando olhamos para o longo prazo, a volatilidade é mais um risco ali de curto prazo. Porque quando olhamos para o longo prazo, o risco é a probabilidade de se ter uma perda permanente do capital. Então, o que significa isso? Vamos pegar aqui um Tesouro IPCA+, um título de renda fixa
que vence em 2026 e paga inflação mais uns juros qualquer. Isso aqui é oscilação do título. Veja, algumas pessoas compraram aqui e o título caiu 36%. É um título que é extremamente volátil. Tem muitos altos e baixos. Então, se uma pessoa comprou aqui e vendeu aqui, ela perdeu dinheiro, assim como uma ação. Só que, qual que é a ótica de risco aqui? Aqui temos uma perda que chamamos de perda temporária. A perda permanente é diferente, completamente diferente da perda temporária. Por quê? No Tesouro IPCA+, teríamos uma perda permanente se o governo em 2026 desse um calote e não pagasse a dívida. A perda temporária são as movimentações, é a oscilação do seu capital no meio do caminho. Quando vamos trabalhar com uma ação, e vamos pegar aí, por exemplo, a CSN, que é uma empresa sólida, consistente, rentável, poderíamos considerar a perda permanente dela se a empresa quebrasse. E a perda temporária? Ora, inúmeras vezes ela caiu 80%. Inúmeras vezes no tempo. E aquilo é uma condição de perda temporária. Como as pessoas não distinguem a perda temporária da perda permanente, o que acontece? A perda permanente só vai acontecer se for realizada uma perda temporária, e aqui é onde a maior parte da pessoa física, do investidor pessoa física, acaba se perdendo, se complicando, tá? Ou se a instituição der o calote, no caso de um tesouro ou um título de renda fixa, ou a empresa quebrar. Então, muitas vezes a pessoa vê lá, o ativo está caindo, mas os fundamentos se mantêm. A empresa ainda é boa, tem uma geração, ela só não está numa fase talvez tão boa. Então o que as pessoas fazem? Nossa, estou perdendo muito dinheiro, que na verdade é uma perda temporária. Realizam essa perda temporária e transformam em uma perda permanente. E eu vi isso inúmeras vezes acontecer, né? Principalmente quando o mercado de ações estava no seu hype, lá só subindo, que é quando as pessoas querem entrar no mercado. Eu vi muito amigo meu que não entendia nada de mercado, entrando na bolsa de valores, e aí, falar, tá subindo aqui, vou comprar essa ação. Comprava, ação de uma boa empresa. Depois veio um momento ruim da economia, a bolsa começou a cair, a ação caiu 50%, 40%, 50%, e essas pessoas começaram a fazer isso daqui, realizar essa perda temporária. Depois o que aconteceu com o ativo? Voltou a subir, porque no longo prazo a empresa tem essa perspectiva de, se ela continua com seus fundamentos, gerando lucro, crescendo, ela vai ter essa movimentação de longo prazo. Então aqui no Sistema Diamante, a gente trabalha, obviamente, com opções, mas com estratégias onde temos a baixa probabilidade de perda permanente. Baixa probabilidade de perda permanente, porque isso mantém a nossa carteira segura. Isso mantém os nossos investimentos seguros. E eles vão trabalhar aqui, ó, gerando renda, fluxo de caixa. Ah, mercado subiu, mercado caiu. Beleza, seu patrimônio pode estar oscilando, mas ele vai continuar gerando renda. Inclusive, algumas taxas em estratégias de renda que chegaram a passar de 25% em um único mês. Obviamente que não acontece com frequência, né, mas conseguimos pegar 4 ou até mais do que isso de rentabilidade ou de geração de renda do que os meios tradicionais, dividendos, os FIIs, os títulos de renda fixa. Então, isso daqui nos traz uma condição onde ele pode acelerar o nosso processo de crescimento de longo prazo, do nosso patrimônio, da nossa geração de renda e, consequentemente, da nossa liberdade. Então, principalmente se usamos essas estratégias com os cenários do mercado para aumentar essa renda que é gerada. Então, essa é a grande lógica do Sistema Diamante. E se você já sair com esse conceito daqui, colocar na prática, não necessariamente no mercado de opções, mas ser a sua filosofia de investimentos, seu resultado pode mudar da água para o vinho. Ou se você está chegando agora no mercado financeiro, ter essa convicção de que trabalhar dessa forma, sempre montando uma estrutura segura como base, que vai financiar outras estruturas mais agressivas, vai fazer o seu patrimônio valorizar de forma mais acelerada e ainda assim de maneira segura. Ah, Léo, mas e quem está começando consegue trabalhar
no mercado de opções? Consegue gerar renda com o mercado de opções? Dá uma olhada no case do Júlio, que foi o nosso aluno aí da tutoria do Sistema Diamante. Cara, um ano atrás, mais ou menos, vou ser sincero contigo, eu tava na corrida dos ratos aí. Tava só pagando boleto, aquela coisa, sem muito planejamento financeiro, E aí me deu tava prestes a fechar aí um crédito imobiliário, aí eu falei assim, puta, isso vai acabar estrangulando aí meu orçamento, vou ficar super apertado aí, isso deve ter outra forma de repente eu deixar um patrimônio para minha filha, mas sem que eu fique todo... E aí eu comecei a estudar primeiro a parte de educação financeira mesmo, de fazer ali o orçamento sobrar, aquela coisa toda. Fiz outros 2 cursos aí que eu, sinceramente, não curti tanto, não. E aí comecei a acompanhar você no YouTube e falei assim, pô, o que ele tá falando faz sentido para mim, assim. Porque eu sempre, como eu entrei na época do Corona Crash, eu falei assim, tá, e se eu começar a fazer esse tipo de operação e de repente desaba de novo? Eu sempre ficava com isso muito na minha cabeça, assim, falei assim, tem que ter uma área de escape, tem que ter alguma coisa assim. E aí, eu ouvindo você falar assim, pô, aqui ele, além de proteger, de repente tem até uma forma de você ganhar, né, nesses grandes solavancos aí do mercado, né? E foi quando eu entrei nesse último Sistema Diamante que teve aí. Foi bem bacana mesmo para mim. Pô, que legal. Então você começou, no ano passado você começou tudo, assim, você tava zerado. Sim, eu nem Tesouro Direto eu tinha. Pô, que CDB, legal. Nada. Assim, eu tava pronto para entrar, me enforcar no crédito imobiliário. Então, e conseguiu fechar bem a estratégia? Deu 8,58%. Caramba, cara, muito bom. E isso com todas as proteções, assim, eu não abri mão, toda vez que eu rolava eu fazia proteção, né, mais proteção. Maravilha! E você, quer ser o nosso próximo case aí de sucesso? Então assim, o Júlio começou do zero, né? O Júlio estava ali para entrar numa condição, no financiamento imobiliário, e ele em um mês gerou 8,58% com as estratégias de renda, colocando ali alguma coisa nas estratégias direcionais, mas nada tão complexo, tá? E conseguiu gerar em um mês o que você receberia em um ano aí de dividendos. Então, tem essa possibilidade, é uma condição muito interessante. Você pode montar essa estratégia gastando menos do que 15 minutos por mês. Então, faz sentido para você ter uma estratégia como essa? Faz sentido aplicar isso daí para você? Vai consumir demais o seu tempo ou vai consumir pouco? E qual que é a diferença? Você acredita que vai fazer diferença significativa lá na frente, na sua vida? Então, com estratégias simples, com condições simples, conseguimos ter, sim, grandes resultados. Aqui a gente tem outros, né? Outras condições, outros depoimentos que acabamos recebendo aí nas redes sociais, né? Então, o Dodô, né, que pagou aí com a renda que ele gerou 3 outros cursos que ele fez. A gente teve aí o outro colega fazendo 2,5% ao mês até o momento. Então, uma rentabilidade excepcional, né? A gente conseguiu fechar aí nos últimos 3 anos com uma média, né, trabalhando com uma condição mais conservadora, mais segura nos últimos 3 anos, com uma média de rentabilidade de 30% ao ano, mesmo com as condições de queda do mercado, que é uma situação excepcional, tá? O colega começou em janeiro, né, do ano passado, depois de 3 exercícios, capital do Sistema Diamante rendeu 8%, então também uma condição aí sensacional e trabalhando de maneira muito simples, com estratégias muito simples, onde, como eu falei, você não vai gastar nem 15 minutos por mês, que são as estratégias que estão na base. E aí o tempero são as estratégias que vão aumentar essa rentabilidade. Agora, a gente entraria nesse segundo ponto, nesse segundo passo, montar a estratégia base para gerar renda recorrente. Eu quero te mostrar a mesma estratégia que o colega está gerando 2,5% ao mês, a estratégia que o Júlio conseguiu 8% ao mês. Faz sentido para vocês ter isso em mãos?
onde você não vai gastar, como eu falei, nem 15 minutos por mês e melhorar a sua rentabilidade, ter uma fonte geradora de renda ou fazer até como outras pessoas que visitaram nosso escritório no ano de 2022 que já estão vivendo do mercado financeiro? Faz sentido para você ter essa estratégia em mãos? Então eu falo que não perca a nossa próxima aula. Será uma aula mais densa, vamos abordar todo o passo a passo para você sair daqui já com uma estratégia geradora de renda em mãos, então não perde. Eu preciso de uma coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você achou dessa aula, tá legal? Vai colocar como base, tá? Deixa o seu melhor comentário aqui embaixo que a gente vai pegar os melhores comentários e vai dar uma premiação no final. E se você está comprometido de verdade, se você não quer ser, ou se você não é aquele mimizento que só inventa desculpa e que, enfim, joga a culpa em terceiros e que toma as rédeas da sua vida e que faz acontecer, quer ter a sua vida transformada e transformar a vida dos seus semelhantes ou das pessoas que estão ao redor, deixa aqui embaixo a hashtag serei estrategista que eu vou ver quem que está comprometido do início ao fim aí com as nossas aulas. No mais é isso, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.